Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o vídeo de hoje nós vamos trabalhar aí a correção da nossa revisão semanal, a revisão aí que foi referente à semana do dia 16 ao dia 21/8. Na verdade a semana foi até o dia 22, né, que o nosso sábado foi letivo, mas vamos lá. Então essa semana nós trabalhamos aí o conteúdo de porcentagem, né, como calcular a porcentagem, como transformar uma taxa percentual em número decimal, vice-versa, como calcular o acréscimo, desconto, e é isso. Então, vamos que vamos. Na primeira questão aí, diz o seguinte: represente as porcentagens na forma de fração e na forma decimal, né? Então, aqui nós temos um exemplo, 12,5%. Esse símbolo por cento, ele vira o sobre 100, o denominador da fração, e aí para transformar em forma decimal você divide. E dividir por 100 é você voltar para a esquerda duas casas decimais, que é a quantidade de zero que nós temos aí no denominador. Então isso é igual a 0,125. Então vamos para nossas alternativas. Na letra A nós temos aí 6%. 6% em fração fica 6 sobre 100. E aí, como tem dois zeros, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Professor, mas não tem casa depois do 6. Aí, quando não tem, a gente vai acrescentar aí um zero. Então, passo 6, uma casa, acrescento um zero, outra casa. A vírgula não pode ficar só na frente, então eu acrescento aí um segundo zero, dando aí um resultado de 0,06. Tranquilo, né? Então, da mesma forma, nós fazemos as demais. 15% é 15 sobre 100, volta duas casas decimais, 0,15. 17,9%, isso é 17,9 sobre 100, volta duas casas, 0,179. E por fim a letra D, 120%, que isso é 120 sobre 100, 2 zero voltam duas casas, o 0 e o 2, fica 1,20, ou esse zero após a vírgula, como não tem nenhum número significativo após ele, eu posso retirar e fica 1,2. É errado deixar o zero? Não. É errado deixar sem o zero? Não. Então, qualquer uma das duas respostas estaria correta. E aí agora nós vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: represente as frações na forma de porcentagem. Agora nós temos uma fração e vamos voltar para a porcentagem. Observem no exemplo. Foi feita a divisão, 2 dividido por 4 dá 0,5. Em seguida você vai pegar esse 0,5 e vai multiplicar por 100. Quando você faz isso, você automaticamente transforma em porcentagem, você acrescenta o símbolo. Se dividir por 100 é voltar a vírgula para a esquerda, quando eu multiplico por 100, eu adianto a vírgula para a direita, na mesma proporção. Se são dois zeros, duas casas para a direita. Então vamos para a letra A, 2 sobre 10. Se você dividir 2 por 10, isso dá 0,2. Eu pego esse resultado, multiplico por 100, avanço duas casas, o 2, como não tem, acrescento 0, fica 20%, certo? Então, da mesma forma, a gente vai fazer as demais. A letra B coincidiu o resultado, ó, se você dividir 5 por 25, também dá 0,2, multiplicando por 100, dá 20%. Na letra C aí, nós temos 3 sobre 2, que dividindo dá 1,5, 1,5. 1,5, né? 1,5 vezes 100 dá 150%. E por fim, a letra D, 28 dividido por 112, dá 0,25. Não é obrigado você fazer essa divisão. Você podia primeiro fazer a simplificação por 2, tal, por 2 de novo, e assim quantas vezes for necessário. E aí a gente encontra aí 0,25, multiplicando por 100, 25%. Certo? Então, vamos para a próxima. Qualquer coisa, qualquer dúvida, galera, nosso grupo do WhatsApp ou lá no chat. Questão de número 3. Calcule. Aí dá um exemplo. Quanto é 0,8% de 1.100? Aí ele coloca aí, né? Ele transforma essa taxa em fração, 0,8 sobre 100. O de, ele se transforma em multiplicação. E aí a gente faz a multiplicação. Multiplica o numerador, 0,8 vezes 1.100, dá 880. Repete o denominador, que é 100, e depois a gente faz só a divisão. 2 zero, volta duas casas. Como é zero, eu posso retirar. Então, 8,8. Então, seguindo esse exemplo, nós vamos responder todas. Letra A, 25% de 1.200. 25 sobre 100. O de vira vezes 1.200. Multiplica 25 por 1.200, dá 30.000. Sobre 100.
corta 2 zeros, ó, e fica 300 dividido por 1, que é 300. Da mesma forma, 0,77% é 0,77 sobre 100, vezes 5.000, multiplicando 0,77 vezes 5.000, dá 3.850. Repito o 100 e divido. Quando eu divido isso aí, volta duas casas, 38,50. Letra C, 45 sobre 100 vezes 2.856. 45 vezes 2.856 dá 128.520 sobre 100. 2 zero volta duas casas, então isso é igual a 1.285,20 ou 1.285,2. Pode tirar o zero. E por fim, letra D, 10%, 10 sobre 100 vezes 180. Multiplica 10 vezes 180, 1.800. Eu poderia só cortar os 2 zeros, ficaria 18 dividido por 1, que é 18. Tranquilo? Então é como já veio com os exemplos, é muito didático, muito fácil de você seguir os exemplos. Certo? Quarta questão, descubra qual é o novo valor de um produto que custava. Aí o exemplo, custava R$30 e teve um aumento de 25%. Então primeiro você vai calcular quanto é esse aumento. 25 sobre 100, multiplica pelo valor que é 30. 25 vezes 30 dá 750 sobre 100. Volta duas casas, 7,5. Isso aqui não é a resposta, é o aumento. Então você vai pegar o preço antigo, que era de 30, e vai somar com esse aumento. Ó. O aumento foi de R$7,50. O novo valor será de 30 mais 7,5, que é 37,50. Por fim, nós temos aí a letra A. R$15,08 e teve um aumento de 18%. Então você vai calcular 18 sobre 100 vezes 15,80. Multiplicando 18 vezes 15,80 dá 2.804,4 sobre 100. Volta duas casas, ó. Cuidado para não confundir. Eu já tenho uma casa que é o 4. Eu vou voltar mais duas, ó, o outro 4 e o 8. Então fica 2,844. Pego o preço antigo, 15,80, somo com o aumento, 2,844, dá um total aí de R$18,644. Como nós estamos trabalhando com dinheiro, essa terceira casa decimal eu posso retirar. Como ela é menor do que 5, eu faço só excluir. Se fosse maior do que 5, eu excluiria ele e aumentaria o próximo número. Como é um 4, se tornaria 5, aí ficaria 0,65. Mas no nosso caso, ele é menor, então só exclui, fica aí R$18,64. Letra B, o valor era de 230 e teve um aumento de 12,5, né? Então você vai pegar aí 12,5 sobre 100 vezes 230, multiplicando 12,5 vezes 230 dá 2.875 sobre 100, 2 zero, volta duas casas, dá 28,75. Esse é o aumento. Pego esse aumento, somo com o preço anterior, que é 230, e aí dá um total de 258,75. Então, resposta aí, R$258,75. Vamos C. O valor era de R$38, teve agora um desconto de 20%. Então, calcula 20%, 20 sobre 100 vezes 38. 20 vezes 38 dá 760 sobre 100. Volta duas casas, por causa dos 2 zeros, fica 7,60. Esse é o preço do desconto. Só que eu tenho que lembrar que desconto ele vai diminuir o preço. Então agora eu vou subtrair, ó, 38 menos 7,60, que vai dar R$31,40. Então resposta R$31,40. Letra D, da mesma forma, outro desconto de 8% em cima de 5.000. Então você vai pegar 8 sobre 100 vezes 5.000. 8 vezes 5.000 dá 40.000. Sobre 100, corta 2 zeros, ó. Fica 400 dividido por 1, que é 400. Então, você vai pegar o preço, que era 5.000, como é desconto, menos 400, dá 4.600. Então, a resposta, o novo valor aí é de R$4.600, né? R$4.600. E aí, agora vamos para a nossa quinta questão. Um probleminha que diz o seguinte: Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural de sua escola. Ele conseguiu vender 50% desses bombons. Quantos bombons ele vendeu? Isso aqui é uma questão muito simples, né? 50% a gente sabe que representa o quê? A metade. Então, metade de 500, 250. Mas vamos fazer os cálculos. 50% de 500 é 50 sobre 100 vezes 500. 50 vezes 500 vai dar aí 25.000, dividido por 100 dá 250,
que foi o que nós imaginamos. Então, a alternativa correta, letra B. Muito simples. Questão de número 6, a nossa penúltima questão. Diz o seguinte: Renata comprou um carro que custava 30 mil reais. Para isso, ele deu uma entrada de 75% do valor do carro e financiou o restante. Quanto Renata financiou nessa compra? Então, você vai calcular 75% de 30 mil, 75 sobre 100, 75 vezes 30 mil dá 2.250.000, sobre 100, corta 2 zeros, vai dar um total aí de 22.500. Então, esse valor não é a resposta, foi a entrada que ela deu no carro. Então, quanto ficou faltando? O que ficou faltando foi o que ela financiou. Você vai pegar 30 mil menos 22.500, dá um total aí de 7.500. Então, resposta letra C. Tranquilo? Então, tudo é questão de interpretar, pessoal. Vocês têm que ler com calma, com atenção o problema, porque às vezes, muitas vezes, esses problemas vão induzir vocês ao erro. Você vai calcular a porcentagem e já vai indicar lá nas alternativas, pensando que é a resposta. Leia, veja o que ele quer. É isso mesmo? Se não, procura o que ele está pedindo na questão. Então, vamos agora para a sétima e última. Pedro, o pedreiro, estava azulejando uma parede quando os azulejos terminaram. Veja como a parede ficou antes que Pedro pudesse completar o trabalho. Ele colocou essas cerâmicas aí e ficou faltando essa parte cinza aqui, né? Para completar esse trabalho com o mesmo tipo de azulejo, Pedro ainda teve que recobrir quantos por cento da parede? Aqui, para facilitar, eu dividi a parede aqui, ó. Continuei a divisão nesses retângulozinhos, ó. E aí você pode ver que quantos azulejos ficaram sem colocar a parte cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos azulejos tem ao todo? Numa coluna tem 6 e são 4 colunas. 4 vezes 6, 24. Então, 6 sobre 24. Aí você divide, lembra lá das questões anteriores. 6 dividido por 24 dá 0,25. Multiplica por 100, 25%. Certo? Então, isso é o que falta. Alternativa correta, letra C. Com isso, galerinha, nós finalizamos a correção aí da revisão da semana passada. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, mais uma vez eu peço que entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tirando as dúvidas, ou no chat do MOB. De preferência lá no WhatsApp. É isso. Tamo junto, é nóis. Deixa aquele like, compartilha com geral aí. Valeu.